Doctor. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Bienvenidos a todos los cursantes a la jornada 19 del Diploma Internacional en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El día de hoy nos acompañará la doctora desde Brasil. A ver, permítanme un momento compartir para que puedan ver. La doctora Isabela Domingos. La doctora Isabela Domingos es directora del Centro de Investigación Legal de Investigación en Cumplimiento de la Innovación y Derechos Humanos. Es investigadora de la Universidad de Sao Paulo, magíster en Derecho y Desarrollo Económico y tiene un posgrado en Derecho Penal Económico. Muy bien, sea usted bienvenida, estimada doctora. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doutor. É um honor poder estar aqui, a convite do doutor Damián, e agradeço também toda a equipe Latim Iuris, sempre com excelentes aportes. Soy de Brasil, então vou fazer o possível para falar em espanhol. Hoje vamos falar sobre testaferismos, que é a pessoa que dá seu nome para obter um benefício, para evadir uma ação investigativa da justiça. Assim, é muito complexo descobrir os bens que são produtos de outros delitos. Esse delito também faz necessário que o Estado tenha um aperfeiçoamento de seu controle, de uma infraestrutura tecnológica, para implementar outras técnicas de investigação, bem como uma cooperação eficaz. Por exemplo, o exercício de observatórios sociais, de la participação cidadana para uma denúncia às autoridades, canais de compliance em las empresas, canais de compliance em la administração pública, para que pueda descobrir se hace algum outro delito, sempre interligado a um outro delito, por exemplo, o delito de la lavagem de dinheiro. Assim, tienes muitas limitações para aplicar esta técnica de investigação. Todavia, cada vez que o crime organizado se implementa uma nova tecnologia para a lavagem de dinheiro, o Estado também está aprimorando seus órgãos de persecução criminal, por exemplo, o investimento em uma tecnologia blockchain, o investimento também da fiscalização das contas bancárias, que em Brasil tem a CVM, que faz o controle, Comissão de Valores Mobiliários, COAF também, de las transações econômicas. Então, é sempre que verificar que tienes quem é o testaferismo pode ser por uma pessoa física que empresta seu nome para encobrir bens, ou também um servidor público que pode emprestar seu nome, ou também que pega o nome de outras pessoas para encobrir lavagem de dinheiro com a utilização da administração pública, dos contratos, das licitações. Então, é uma questão que é muito interessante, que envolve os órgãos de persecução criminal, a participação cidadana e também a probidade da administração pública. Assim, o particular presta seu nome para encobrir seu patrimônio e sempre há um indício que este patrimônio provém de uma origem ilícita. Então, o legislador está construindo outros elementos de tipo subjetivo que tem que ter uma necessidade de um conhecimento, uma vontade, que os bens provêm de delitos injustificados. Porque uma vez que tem esse conhecimento, o sujeito tem que saber que vai ocultar seus bens para beneficiar a estas pessoas que solicitam os bens. Então, todos os ativos devem estar registrados
Todavia, sempre vai ser que tenha uma plataforma de sonegação fiscal, a muita utilização de bancos intermediários, bancos obscuros, a própria Deep Web também, então, que busca fazer uma evasão de finanças, uma fuga de las plataformas oficiais de registro, né? E isso é possível também em plataformas de registros de propriedade, em plataformas de registros bancários, de transações econômicas. E assim, é possível acionar uma red flag, um sinal vermelho para os órgãos de persecução criminal, de transações financeiras, para verificar se essas transações econômicas são ilegais, quanto bens ha adquirido. O Estado tem as ferramentas necessárias para descobrir esses tipos de comportamentos. Então, pode ser um funcionário público que tenha um enriquecimento ilícito, uma empresa de fachada, uma empresa fake para lavagem de dinheiro, blanqueamento de dinheiro. E particulares também, que prestam seu nome e acabam tendo um enriquecimento privado injustificado. Em Brasil, pode ser responsabilizado por o crime de lavado, que é previsto na Lei 9.613 de 98, por uma também falsificação de documentos, que está previsto no artigo 430 do Código Penal, e especialmente ideológico, 299, estelionato, 171, roubo por fraude, 155. Então, é importante entender também, por exemplo, que o testaterismo pode ser por uma responsabilidade por lavado de dinheiro, uma falsificação de documentos, dentre outros crimes. Então, quando há um blanqueio, há um valor de origem ilícito, procede de uma ação delitiva. E o agente tem um valor ilícito e lo oculta. Constrói uma nova origem ilícita para este valor. Então, tienes primeiro um delito, origem ilícita. No blanqueio, o agente tem a necessidade de construir uma origem lícita para este valor. E o dinheiro é lícito, súcio, e necessita construir uma origem lícita do valor e essa transformação de valor para uma aparência lícita. Então, a lei brasileira é a 9.613 de 98. Assim, o blanqueio de capitais consiste em uma atividade com objeto ilícito cuja finalidade é transformar os recursos financeiros obtidos ilicitamente, operado através de las fases de instrução, ocultação, integração, para ocultar sua origem ilícito. Então, pode ter uma tienda, um restaurante, uma lavanderia, um hotel. O dinheiro sai limpo como se for o benefício do negócio. Uma associação que tem uma finalidade que, na verdade, não faz nada, apenas para lavagem de dinheiro. Então, muitas vezes, o restaurante não tem 2 clientes, mas a contabilidade computa como um restaurante que todo dia tem 100 clientes, 100 pessoas. Então, tem muito lucro. O mesmo um hotel. Hotel, todos os dias, sempre lotado, sempre em alta temporada, e quando vai ser uma investigação, o hotel tem 5 clientes. Então,
por o hotel, dá-se uma aparência que o dinheiro é lícito, mas, na verdade, é apenas para o lavado do dinheiro. Então, o interesse jurídico protegido, o bem jurídico protegido em la Lei de Blanqueio de Brasil, protege vários bens. Protege a ordem econômica, a ordem fiscal, o sistema financeiro nacional, a administração de justiça, a paz pública, a ordem socioeconômica em general. Porque a ordem econômica em Brasil tem uma função de uma responsabilidade social, de la proteção da dignidade humana. Então, se a empresa tem lavado de dinheiro, tem uma sonegação de impostos, uma fuga de impostos, está sendo uma ofensa ao Estado, a coleta de impostos que vão financiar toda a estrutura da prestação de los serviços públicos e o acesso a direitos fundamentais. Então, hace isto. Por exemplo, lança o dinheiro que está em hotel, em restaurante, que está lleno, pero em realidade não ha vendido nada. Não ha vendido nada, então, a loja, o restaurante, o hotel é apenas de fachada. Quanto à colocação, a introdução, sucio se limpa, várias operações contábeis, falsifica documentos, cria identidade personais que não existem. Isto impesa a aparecer de origem ilícita. Em Brasil, tens um cadastro de pessoas físicas, que é um registro, que pode ser uma conta bancária, que pode ser o pago de impostos. Então, cria CPF de pessoas, ou então utiliza CPF de pessoas que não têm nenhuma relação de trabalho em la empresa, mas que justifica como se estivesse fazendo um pago à pessoa a seu trabalho, mas na verdade a pessoa não tem nenhuma relação de trabalho na empresa. Há uma integração, uma ocultação, que o dinheiro está limpo, com nova origem, e se comporta formalmente ao sistema econômico. A gente pode fazer o que queira, e o dinheiro está limpo. Então, quando hacen uma integração do dinheiro limpo, tens uma nova origem lícita, né? Se incorpora formalmente ao sistema econômico do país, e a gente pode fazer o que queira, pode comprar uma passagem, pode ter uma vida de luxo, porque o dinheiro que está ali tem uma aparência ilícita. Então, é necessário... em la lei brasileira não é necessário ter toda a aplicação, todos os passos que são de introdução, de colocação e integração. Em delito de blanqueio, basta para fazer, né, o tipo penal de blanqueio. Entendes que o delito de blanqueio tem uns acessórios de natureza, né, que é um clima, o dinheiro é acessório, parasito, diferente da receptação. Então, o agente que blanqueia o dinheiro provém de um delito, sempre de um delito anterior, que genera o dinheiro de origem ilícita, e o agente só necessita blanquear o dinheiro se a origem é ilícito. Sempre provém de um delito anterior, e como, por exemplo, pode ser tráfico de drogas, uma falsificação de documentos, estelionato, furto, dentre outras formas, uma fraude de uma compra e venda. Então, outro ponto interessante é que há 3 tipos de geração. Por exemplo, a primeira geração é que
o delito de blanqueos de capitales seja apenas com o tráfico de drogas como delito subjacente. A segunda geração lista delitos anteriores, tem um rol exaustivo, né? Só é possível ter um delito de blanqueio se tens uma relação com o rol de crimes previstos em la lei penal. E a lei de terceira geração permite qualquer delito penal. A lei brasileira tem uma evolução a partir de 2012, depois da revocação das listas de delitos anteriores, a lei brasileira é de terceira geração. Derivados de los crimes podem ser derivados de qualquer delito, não há mais a necessidade de ter previamente um rol de delitos. Como consequência, é que os crimes antes de 2012 tens que verificar se só blanqueio o delito está presente na lista anterior. Então, para crimes anteriores a 2012, tens que conferir o rol. Por quê? Porque o Brasil tem um princípio de irretroatividade da lei severa. A lei nunca pode ser para prejudicar. Uma nova lei não pode ser para prejudicar anterior. Então, ela nunca vai retroagir para prejudicar. E outro ponto também é que entre o tráfico e blanqueio, ante a autonomia do delito de blanqueio, não absolve o delito anterior. E também não é post factum, imputável. Sempre há um delito anterior, o blanqueio normalmente é em concurso material, segundo o informativo 937 dos STF, que é a Corte Brasileira, a Alta Corte Brasileira. Outro ponto interessante, por exemplo, em Brasília não tem o termo testaferismo, que eu pesquisei, investiguei, que em Equador tem, em Colômbia tem. Inclusive, na classe do professor que informa que com a reforma do Código Penal de Equador, está vendo até uma recompensa para a pessoa que borra, beneficiado de 10 a 20% que se busca em um tipo penal de testaferismo. Então, é muito interessante porque estimula os cidadãos, as pessoas, a hacer uma denúncia. Mas em Brasil não tem o termo testaferismo, todavia, aqui popularmente se usa a sanção a los laranjas, que são consequências que tienes, que é um termo, a pessoa que presta seu nome a outro, para ocultar origem de dinheiro de forma ilegal, especialmente quando está implicada em operações de blanqueio de dinheiro, de corrupção, sendo um termo utilizado por la polícia em situações sem origem determinado do dinheiro. Então, como se descobre os laranjas, vê-se muito nome de políticos conhecidos por essas operações de comércio com laranjas. Em Brasil, tens agora uma cota para candidaturas femininas, candidaturas de mulheres. Então, o partido é obrigado a incluir nome de mulheres. Então, não tens alguns partidos maliciosos, não tens o interesse de fazer o desarrollo, ODS, com a participação feminina em cargos de governança, em la participação política. Então, apenas pega uma pessoa que nada tem a ver com a política, coloca ali para ser como laranja. Então, em uma candidatura feminina. Outro fenômeno também é a utilização de laranjas em empresas, né, para a ser pagos
para comprovar que a empresa exerce uma função, mas na verdade é uma empresa de fachada. Então, se utiliza como prova que o indivíduo serve de laranja, por lo tanto, é muito difícil ocultar o delito quando há suspeita sobre seus participantes. A única forma de o fraude passar despercebido seria prestar fraude, não repercutirá as ganâncias, tendo um nível de vida correspondente ao que se declara. Quando se começou a utilizar o termo laranja, foi quando as pessoas prestam seu nome, lo que suele ocorrer sem que, para realizar operações financeiras e comerciais de delitos de origem delitiva, e las que se oculta a identidade do verdadeiro responsável. É habitual que quando a pessoa naranja sabe seu nome, está sendo utilizado para a prática ilegal do blanqueio de dinheiro e outros delitos, em lo que se utiliza ornamentos. Essas pessoas só recebem uma boa remuneração por o serviço prestado. É habitual esses esforços sem estúdio, que pode ter um base ao poder aquisitivo. Seu nome é sempre utilizado em cargos públicos, como assessores, pessoas que não têm nenhuma capacitação para exercer o cargo, e também tem a pessoa que não sabe que é naranja, que está haciendo testaferismo, mas por uma prática, uma conduta criminal de uma empresa mal intencionada ou de um servidor público, consegue o número do CPF e cadastra a pessoa como origem, né, de receber o pagamento, mas que na verdade não tem nenhuma relação contratual. Então, tem uma necessidade de uma investigação, é muito complicado fazer as provas, mas se tens uma movimentação fraudulenta, suspeitosa, então, através de contadores, de registros contábeis, é possível fazer a prova. Vou fazer aqui sobre um exemplo de testaferismo em Brasil, que foi verificado por diversos escândalos, que havia um investimento de uma pessoa do Estado que estava praticando uma elite burocrática do Congresso, sempre consolidando um poder comparável com vários tipos de privilégio, ganham mais que os próprios parlamentares, porque desfrutam da possibilidade de laranjas, que em Brasília também é conhecido como a rachadinha, que tens um servidor, um funcionário público laranja, para colaborar com o gabinete, então tens que fazer parte de seu ganho para outro político, para o político que está coordenando o gabinete. Então, aqui em Brasília é muito comum ter esse tipo de prática, e agora está sendo maiores investigações e condenações de pessoas que praticam este crime, né? E é muito complicado porque são situações que causam uma instabilidade institucional, né? Uma crise em la boa-fé do governo, do poder legislativo, executivo e judiciário, quando tens um envolvimento de um servidor público em questões de corrupção, blanqueamento de dinheiros, ou a utilização de familiares como naranja, né? Que é a expressão brasileira para similar como fosse testaferismo. Quem tem operado, temos também outro exemplo,
que foi o Departamento de Repressão da Corrupção e Crime Organizado, iniciou na investigação e a ação descobriu um policial que operou mediante a ocultação de ativos, blanqueio de ativos obtido ilegalmente através de uma rede criminal entre empresas fantasmas, empresas fake e familiares, a utilização do CPF de familiares para o blanqueio de capitais. Então, durante a operação, levou a cabo 7 ordens e incautação de los domicílios, empresas vinculadas aos investigados, e solicitou a indisponibilidade de los bienes móveis e imóveis, assim como o bloqueio de todas as contas bancárias de 7 pessoas e das empresas. Devidamente efetuada, também veículos listados a nome de los investigadores foram bloqueados, assim como as investigações verificou que havia transações financeiras incompatíveis com o pago de reserva do servidor público, o pago de sua aposentadoria, dado que havia também abusividade de interesse em operações de crédito, que constitui como um delito ao artigo 4 da Lei 1.521 de 1951, que terminou materializando com a investigação da Polícia Brasileira. Segundo constatou que o funcionário estatal estaria utilizando a terceiros, que são seu núcleo familiar, para ocultar e dissimular a natureza, a origem, ubicação, disposição, movimento ou propriedade de valores claramente incompatíveis com seus ingressos declarados. Entre irregularidades, se constatou que 9 pessoas naturais e 5 pessoas jurídicas estão vinculadas com a investigação. Então, é interessante porque o crime de testaferismo pode envolver apenas uma pessoa, como também uma rede de pessoas. E muitos suspeitosos valores, por exemplo, em Brasil, os funcionários públicos que não seja um magistrado, fiscalia ou pessoa de governo, muitas vezes têm um salário baixo, um salário similar. Por exemplo, em caso, o salário era menos de R$3.000. Então, era incompatível com o valor manejado em sua conta de mais de R$2 milhões. E havia várias contas bancárias. Muitas vezes se utiliza paraísos fiscais para ter essa relação de corrupção. Todavia, em 2013, Brasil tem uma lei de anticorrupção que protege não apenas a administração nacional, mas também a administração pública estrangeira. Então, tem vários tratados de cooperação, acordos de cooperação entre países, inclusive é uma lei inspirada em la FCPA americana, e a FCPA, em la FCPA, que é a Lei Anticorrupção de los Estados Unidos, que é muito interessante porque não precisa ser uma pessoa que tenha um negócio em Estados Unidos, basta ser um provedor ou ter uma relação até de consumo. Então, pode ser responsabilizado por corrupção. Então, o Brasil tem essa lei de anticorrupção, que considera mais fácil agora ter uma relação de investigação com outros países, pelo uso também da tecnologia, né? O Brasil tem um laboratório de tecnologia contra o lavado de ativos, e esses especialistas fortalecem a persecução e as equipes policiais, sempre também em cooperação com a Comissão de Valores Imobiliários, né? E também com outras organizações que trabalham de forma cooperativa
por exemplo, Estados Unidos, Portugal, Espanha. É muito interessante esta relação para um estudo de direito comparado. Então, estes são os principais aspectos do testaferismo e a importância de ter um investimento em tecnologia e uma legislação que possa prever crimes, porque cada vez mais os crimes estão cada vez mais sofisticados, se entende os delitos econômicos não mais sobre o aspecto nacional, mas o aspecto transfronteiriço de los crimes organizados, e é muito interessante a questão do delito de testaferismo, que em Brasil popularmente pode ser chamado de la persona naranja, que tem que empresta seu nome para práticas sospechosas, né, que pode atuar também como um cúmplice, como coautor, é um delito em coparticipação. E pode ser qualquer pessoa, requer um sujeito ativo e outras pessoas que podem cometer o delito em coparticipação, coautoria ou cúmplice. É plurissubjetivo que deve... na verdade, o testaferismo, ele é um tipo monossubjetivo, mas também pode ter outras pessoas que podem estar associadas a uma associação ilícita ou na delinquência organizada, que pode acelerar outros crimes, como lavado de ativos. Então, é muito interessante porque acabam utilizando o estudo do direito penal de uma forma sistemática, né? Não apenas a questão do delito em si, mas a ser um estudo mais aprofundado sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal, entre outros países, e a ser um direito comparado em la lei anticorrupção. Então, essas são as principais questões do testaferismo. Muitas graças a todos, um saludo, e qualquer contato, meu e-mail é domingos.iadv@gmail.com. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Isabel, por tan magnífica ponencia. Un gusto haberla tenido con nosotros en este evento. Esperamos contar con su presencia para futuros eventos que realice Latin Juris. A continuación, damos paso a las preguntas. A ver si las personas que están acá en la sala Zoom tienen preguntas, pueden levantar la mano. Igual, nuestro equipo revisará las preguntas en redes sociales. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Creo que no tenemos preguntas por el momento. A ver, en el chat de Zoom. No, tampoco. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, y felicitaciones por su ponencia. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Muitas graças a todos, foi um imenso honor. Sou especialista em compliance, então é muito importante a questão da implementação do compliance para a prevenção de crimes e também para colaborar com os órgãos de persecução criminal, entendendo que o Estado sozinho não consegue conter todos os delitos. Muitas graças a todos. Qualquer dúvida, meu e-mail é domingos.iadv@gmail.com. Um forte abraço. Muchísimas gracias, estimada doctora, y que tenga una buena noche. Buenas noches. Bien, con todos ustedes, estimados cursantes, el doctor Raúl Llerena, que era nuestro siguiente ponente, se ha excusado debido a que no ha podido llegar a su país por un problema, un inconveniente en el vuelo que se le ha retrasado de retorno a su país. Así que el programa será hasta esta ponencia. Les esperamos el día de mañana para continuar con el Diplomado Internacional de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
Que tengan todos ustedes una muy buena noche y de igual manera la ponencia del doctor Llerena será reprogramada y se les enviará la información para el día que podamos programarla nuevamente. Una muy buena noche, que tengan un reparador descanso.